A INC, na verdade, é o quê? A INC é o que eu chamo de igreja nas casas, né? Igreja nas casas, INC. Também tem essa ideia de incorporação, que são várias partes unitárias formando uma só. Essa ideia é uma ideia empresarial, que a gente tem muitos empresários na nossa igreja. Talvez essa palavra vai ficar bem gravada na nossa cabeça, por isso que eu coloquei esse nome de INC. A gente já falou também que a INC ela precisa compor todas as áreas da igreja. Ela precisa ter educação, ela precisa ter culto, ela precisa ter evangelismo, precisa ter serviço, precisa ter missões, precisa ter comunhão. Então isso tudo tem que acontecer. Mas como que vai acontecer tudo isso numa reunião só? Acontece. É uma proporção bem pequena, não é uma proporção gigantesca, mas uma proporção pequena. Isso tudo acontece, né? Todas essas 6 áreas que existem em todas as igrejas, que deveria existir em todas as igrejas, também precisa acontecer na INC. E eu falei também sobre 4 pilares, os 4 pilares da INC, que é o propósito da igreja, o discipulado, ministérios e liderança que serve. Não sei se vocês perceberam, mas as minhas 4 pregações, elas vão ser baseadas nos 4 pilares. Então eu já preguei sobre o propósito da igreja, sobre o discipulado na semana passada. Hoje eu vou falar sobre os ministérios e semana que vem sobre a liderança. Então esses são os pilares que sustentam a INC. A INC funciona por quê? Porque ela tem um propósito, ela funciona porque ela tem discipulado, ela funciona porque existe ministério, serviço, e ela funciona porque existem líderes, né? E os líderes, não estou falando de líder pastor ordenado, por exemplo. Não vou abrir uma INC para que o pastor Moisés seja o pastor dessa célula, dessa INC. Eu não vou abrir uma célula e vou chamar a Suzy Tiodossani, a evangelista Suzy, para ser o líder dessa célula. Não vou chamar a Valéria, o pastor Gonçalo, o pastor Daniel. Nós estamos aqui falando de uma liderança de pessoas comuns da igreja. Pessoas que não são ordenadas, não tem nenhum, não é uma pessoa que serve integralmente na igreja, mas uma pessoa comum, que trabalha, que tem o seu trabalho durante a semana, mas que nessa reunião vai ser essa liderança que serve, tá? Eu vou falar um pouquinho disso na semana passada, ou semana que vem. E falei sobre os 4 pilares e falei também sobre os 4 eixos, ou sobre os 4 pilares e sobre os 3 eixos. Os 3 eixos são o culto dominical, que precisa acontecer, que eu acredito que o nosso culto dominical tem ficado cada vez melhor, nosso louvor tem ficado cada vez melhor, as pessoas têm gostado mais do nosso culto. É interessante você ter um culto dominical que você tem vontade de trazer alguém, não é verdade? Quando eu era pequeno e eu ia na minha igreja era tão triste que eu não tinha vontade de trazer meus amigos. Eu não tinha. Eu falava, coitado do meu amigo, não vou fazer isso para ele. Mas aqui não, aqui tem sido um clima tão legal que muitos de vocês têm vontade de trazer outros. E eles têm vindo, pessoas têm vindo assistir, participar desse culto, né? E você que nos visita hoje, você é muito bem-vindo, né? Esse lugar foi feito para você. Então o outro eixo que a gente tem é a INC propriamente dita, né? Que é a nossa reunião semanal. Durante a semana a gente faz uma reunião. E aqui meio escurinho, ficou um pouco escuro, é o estudo bíblico, que eu estou tentando apertar essa tecla para vocês, para a gente fazer essa enquete, para a gente descobrir o momento, para a gente estudar a Bíblia junto, para a gente poder, sei lá, entender o Apocalipse, entender, sabe, sei lá, tem dúvidas que você tem. Essa semana também um membro da INC falou assim, puxa pastor, eu até quero ler, mas eu não entendo, né? Não sai nada. Né? Eu leio, não sai nada. E às vezes quando o pastor explica, puxa, fica tão fácil. Mas se você estudar um pouquinho, se eu te ensinar algumas técnicas, você vai ouvir a voz de Deus lendo a palavra. O que a gente precisa é uma parte técnica mesmo, é uma parte racional, de estudar a palavra, de aprender a estudar a palavra, estudar a Bíblia e tentar tirar dela alguma coisa para a nossa vida. O que eu vou falar hoje é muito simples, mas antes de eu falar, o que eu vou falar hoje, na verdade, sobre a INC, ela é o seguinte: eu vou falar o que acontece na INC. Esse é a parte teórica de hoje, o que acontece na INC. Mas, para eu não ficar falando só o pastor Joel que fala, talvez você tenha pensado assim, pô, o Joel fala uns negócios tão legal lá, né? Mas acho que ele deve ser autista, né? Ele deve viver no próprio mundo dele. Eu acho que isso só acontece com ele mesmo lá dentro. Então eu vou chamar hoje o irmão
da Ink número 1. A primeira Ink que a gente é a nossa Ink piloto. E eu queria chamar ele para ele falar alguma coisa da Ink, o que ele sente, o que ele tem experimentado. E ele é um cara fantástico, né? O nome dele é Tombé. Tombé, por favor, pode vir. Vamos dar uma salva de palmas para o Tombé. Tombé, ele já é um membro da nossa Ink, um dos primeiros pioneiros, e a gente está participando dessa Ink junto. E é uma alegria tão grande participar dessa Ink com eles. Daí eu queria, hoje vocês não vão ouvir a palavra do pastor Joel, vocês vão ouvir um testemunho pessoal de alguém que vive a Ink. E eu não mandei ele falar, você fala, não, então tá bom. Ele tem que estar se oferecendo para falar, então assim, a gente vai ouvir algo real de alguém que está experimentando a Ink. Por favor, Tomé, obrigado. Bom dia, igreja. Boa tarde, igreja. Obrigado, pastor Joel. Primeiramente, eu queria louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui, poder contar para vocês um pouco do que tem sido a Ink para a minha vida e para a nossa turma da nossa Ink. Primeiro vou me apresentar. Então, meu nome é Antônio Alberto Tombé, é meu apelido desde um dia em que eu nasci, é assim que eu me conheço. Sou casado com a Mariana. E eu tenho a oportunidade hoje, a felicidade da minha mãe estar aqui conosco também, veio visitar a gente aqui em São Paulo. Bom, pessoal, somos casados há mais de 10 anos, temos 2 filhos, o Antônio, que participa do Ministério Infantil, o Antônio tem 4 anos e a Gabriela com 2 anos. E primeiro eu quero dizer para vocês que a igreja mostra que ela tem abençoado muito a nossa vida. Nós somos de Uberlândia, Minas Gerais. Vocês vão ver o meu sotaque mineiro. Saí de Uberlândia em 2004, em função de trabalho, nós nos mudamos para o Rio de Janeiro. E em 2011 nós nos mudamos aqui para São Paulo. Já frequentávamos a igreja de Uberlândia, no Rio de Janeiro frequentávamos outra igreja. E aqui em São Paulo foi muito difícil para a gente conseguir encontrar efetivamente uma igreja em que a gente se identificasse. Uma igreja em que efetivamente fôssemos acolhidos, nos sentíssemos bem e que Deus tocasse o nosso coração. Nós fomos agraciados pela Priscila, nossa amiga aqui. Priscila é nossa vizinha e se tornou nossa grande amiga, uma pessoa que se tornou da nossa família e nos convidou para ir em Mostre há aproximadamente 2 anos, né, pastor? Acho que é 1 ano e meio mais ou menos. Passamos a fazer parte da igreja, fomos super acolhidos aqui. Agradeço a cada um de vocês. Ainda não tive a oportunidade de conhecer todos, mas quero sim conhecer todo mundo. Bom, a nossa igreja, a nossa Ink, ela é composta por 5 casais, 5 famílias. E aí eu falei que eu ia apresentar vocês e vou. Então, quero começar pelo Ricardo e a Dani. Ricardo, Dani e Liz são a nossa Ink. Black e Andréia estão ali no fundo, se tornaram nossos grandes amigos. Um grande prazer ter vocês, fazer parte da Ink com vocês. Priscila e Flávio, vocês conhecem. E minha esposa Mariana e pastor Joel, Débora e família, que fazem parte e nos cuidam da gente com muito carinho. Bom, eu preparei um negócio aqui, mas eu ia me arriscar, porque eu acho super simpático quando eu vou em alguma palestra ou quando eu vou em algum local, em algum show de estrangeiros, e eles chegam no Brasil e falam olá, ou obrigado, ou bom dia. Então eu arrisquei, e para quem não me entender, que me perdoe, mas Ayom Hashimika. Para quem não entendeu, eu quis dizer bom dia, boa tarde, olá, tudo bem? Bom, pessoal, o que tem sido a Ink para a gente? O que tem sido a Ink para a nossa casa? O pastor Joel falou, Roberto, conta um pouco sobre a Ink, e eu provoco ele e falo, pastor, eu noto que na igreja não tem testemunho, e nas outras igrejas onde eu venho as pessoas dão testemunho e compartilham um pouco do que tem sido a palavra de Deus nas suas casas. E posso contar sobre a Ink para as pessoas? Ele falou, até pode, mas a parte teórica sou eu que cuido. Eu falei, tudo bem, pastor, eu sei, eu não vou falar de pilares, não vou falar de eixos, mas eu quero dizer como eu, participante da Ink, vejo a Ink para esse grupo. E eu divido isso em 8, eu classifico em 8 tópicos. Então a Ink, ela tem sido para a gente um exercício de reconhecer e agradecer o que Deus tem feito em nossas vidas. E a gente tem que lembrar que Deus opera das menores às maiores coisas nas nossas vidas. E a gente tem uma rodada de agradecimento na Ink, e é surpreendente os agradecimentos que ali acontecem, aonde muitas vezes no nosso dia a dia nós deixaríamos de reconhecer e agradecer que Deus é quem está operando em nossas vidas.
Bom, é um momento onde a gente compartilha os nossos pedidos de oração. E de novo, compartilhar pedido de oração parece que é um negócio complexo. Eu só vou fazer um pedido de oração para alguém que está doente. Vou fazer um pedido de oração para uma situação complexa. Mas não, gente, não é isso. A gente compartilha pedidos de orações dos mais simples aos mais complexos. Desde uma semana difícil pela frente que a gente vai enfrentar, a uma viagem que nós vamos fazer, assim, problemas de família, problemas de saúde, problemas no negócio e assim por diante. E a gente tem a certeza de que somos em 10 pessoas orando por esse propósito. São 10 pessoas orando por esses pedidos. E eu vou dizer para vocês no final, e vou compartilhar um pedido que eu fiz há um tempo atrás e que Deus operou, e o resultado está acontecendo agora. A nossa INC, ela foi formada, a gente começou a ensaiar a INC em fevereiro desse ano, março. Em abril a gente efetivamente constituímos a nossa INC. Ela acontece em média em 2 vezes por mês, e a gente pretende transformá-la semanal. A gente tem um problema onde eu viajo muito, Mariana viaja muito, Priscila viaja muito, mas o nosso objetivo é transformá-la em semanal, de tão bom que tem sido. A INC é um momento que a gente passa, e muitas vezes a gente olha no relógio, é meia-noite, é 1h da manhã, e nós estamos ali ainda compartilhando sobre a palavra de Deus. Bom, é uma comunhão entre amigos, é uma comunhão entre pessoas que se tornam muito queridas umas para as outras, e tem sido bem legal isso. É uma evolução, gente. A INC, ela passa por um processo de evolução, porque ela começa, as pessoas vão se conhecendo, vão se despindo de vaidade, vão se despindo de preconceitos, e a INC, eu noto que de quando a gente começou para hoje, é uma relação muito mais sincera, com muito mais intimidade, com muito mais confiança, onde a gente sabe que o que a gente está compartilhando ali ficará, mas a gente tem a certeza de que durante a semana, durante o período em que nós estamos juntos, todos estão orando por aqueles propósitos. E a gente tem testemunhos durante a INC de que muita coisa tem funcionado. Apesar de sabermos e reconhecermos que o tempo de Deus é diferente do nosso, apesar de sabermos que muito do que a gente pede não necessariamente vai acontecer da forma que a gente espera, mas a INC nos ajuda também a entender esse propósito de Deus, a entender que o tempo de Deus é diferente, a entender que muitas coisas que Deus nos faz passar é para que a gente cresça, que a gente aprenda, para que a gente se fortaleça. Bom, a INC a gente tem por prática fazer cada vez na casa de um integrante, e eu posso dizer para vocês que a minha casa, a nossa casa, ela tem se fortalecido com a INC. Tem sido um momento muito abençoado para a nossa casa, para as pessoas que trabalham conosco, para a nossa família. Bom, tem sido também um exemplo para os nossos filhos, porque a INC, ela acontece, muitas vezes as crianças estão lá na sala brincando e nós estamos ao redor da mesa, a gente convida as crianças a participarem do louvor conosco, a gente convida as crianças a participarem do momento de oração. Então eu vejo como um exemplo para os meus filhos e para as outras crianças que ali estão. Tem sido um momento de palavra de ânimo, de encorajamento, porque querendo ou não, quando a gente coloca um propósito de oração, quando a gente está passando por alguma coisa, por alguma agonia, por alguma necessidade, um irmão te abraçar e te dar uma palavra de ânimo, vocês podem ter certeza que isso fortalece. E por final, a gente tem também usado muitas vezes ainda para esclarecer algumas dúvidas. O pastor Joel tem nos agraciado por isso, a gente esclarece algumas dúvidas de algumas coisas na Bíblia que a gente não entende, de algumas passagens que a gente não entende. Eu sei que não é o estudo bíblico e não é este o propósito, mas também usamos um pedacinho disso para esclarecer algumas dúvidas que temos. Bom, então falei na minha ótica o que é a INC para a gente, e quero compartilhar para vocês um testemunho de algo que eu comecei a orar há alguns meses atrás, que a gente coloquei em oração na INC e que a gente está vendo o resultado agora. Eu trabalho em uma multinacional francesa, sou responsável por uma área comercial, tenho pessoas espalhadas por todo o Brasil. A multinacional francesa segue um calendário europeu, onde dia 31 agora, amanhã, encerra-se o nosso ano fiscal. Para uma área comercial, tem uma série de desafios que implicam em pessoas, em resultados, em resultado financeiro para a companhia, e muito do que eu tinha como propósito, muito do que o acionista precisava dessa minha área, para mim, na minha ótica, estava limitado a acontecer. Quem tem empresa sabe, ano contra ano espera-se um resultado melhor, ano contra ano espera-se um desafio maior.
E nós começamos a orar ainda. Eu coloquei essa necessidade, dizendo o seguinte: pessoal, tem um desafio gigantesco, preciso me encorajar, colocar em prática uma série de coisas aonde eu não estou tendo coragem, não sei aonde isso vai parar, mas ainda tem orado. O pessoal tem orado comigo, o pessoal tem me ajudado, e eu confesso para vocês que muito daquilo que eu achei que eu não iria conseguir fazer, Deus tem me dado coragem, Deus tem me dado discernimento, Deus tem me capacitado para que eu consiga efetivamente fazer. E amanhã, posso garantir para vocês que ao meio-dia, eu vou estourar um champanhe comemorando que o resultado vai ser entregue. E isso, gente, é parte muito disso, ou quase tudo isso, ou talvez tudo isso, é Deus me capacitando, colocando palavras certas na minha boca, direcionamento certo para essas pessoas, me encorajando a tomar medidas que talvez eu não teria coragem, e o resultado vai acontecer. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês. Ainda tem sido um momento de oração e tem sido uma graça em nossas vidas. Pastor, obrigado pela oportunidade. Espero que a gente tenha conseguido encorajar vocês a montar outras vidas. A gente está à disposição para conversar com vocês e contar um pouco mais sobre a nossa vida também. Obrigado. Falou. Obrigado, Tomé. Então essa é a nossa INC. E eu vou dar alguns outros pontos de vista técnicos também sobre o que deveria e o que acontece no interior de uma INC. Uma das coisas que acontece na INC é que a gente tenta viver o cristianismo real em nossas vidas e na INC, sem falsidade, sem teatrismo. E tem que ser, nós temos que ser quem somos e mostrar o calor espiritual da vida em comunidade cristã. Então uma das funcionalidades da INC é que a gente viva o cristianismo real, sem falsidade, né? Às vezes a gente usa algumas máscaras, assim, mas na INC ela tem que ser algo real. Uma coisa interessante é que os não crentes, as pessoas que não vão na igreja, elas são atraídas por essa atmosfera de amor que a gente vive na INC. Essa amizade que a gente tem é algo tão bonito que quando você entra numa INC, você se apaixona pelo grupo. É uma coisa muito interessante. Uma outra coisa que eu queria falar: na hora de escolher os VIPs, procure convidar aqueles que não têm igreja. Agora eu preciso abrir um parênteses e explicar para vocês o que são os VIPs. Você sabe o que é um VIP? Very Important People, né? Então essa sigla é a mesma para a INC. Seria quando a gente convida um casal novo para entrar nesse grupo. A gente vamos pensar, para a gente convidar um casal novo, então a gente conversa um com o outro: olha, eu conheço um casal tal, que eles têm vontade de entrar, vamos orar por isso. E a gente começa a orar para Deus falar com a gente. E aí Deus toca no coração. Tipo, nunca vou colocar alguém na sua INC, você entrar numa INC de vocês, de uma INC que você não gosta, ou que, sabe, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua realidade, sei lá. E a ideia é que esses VIPs, quando eles entrem, eles entendam, vejam o amor entre nós e principalmente o amor para com eles. Eles precisam se sentir muito bem-vindos, né? Uma coisa que a gente precisava melhorar nessa igreja é uma coisa chamada recepção, né? Aqui a gente deveria ter uma recepção melhor. Pessoas que vêm pela primeira vez na igreja, a gente deveria ter uma recepção um pouco mais calorosa. Mas a gente tem medo, né? Geralmente os orientais são meio tímidos, né? A gente não é de sair dando abraço em todo mundo, assim, né? Mas assim, a gente precisa criar algum vínculo, né? E o próximo passo da INC também que a gente precisa é criar laços e não barreiras. É importante você pensar isso. Dentro de uma INC, a gente precisa criar laços, precisa criar ligações, não criar barreiras. Como que você cria barreiras? Colocando um monte de lei. A gente coloca um monte de lei, a gente começa a criar barreiras. Mas a ideia não é criar barreiras, a ideia é a gente criar laços entre as pessoas. E o melhor jeito que eu acredito que acontece dentro de uma INC para evangelizar uma pessoa, para uma pessoa conhecer Jesus, para mim é dando o seu próprio testemunho. O testemunho do Tomé aqui deu um peso gigantesco no que eu estou falando sobre a INC. O que eu estou falando aqui não é teoria tirada de um livro, não é, sabe, uma coisa que a gente assistiu num filme, é algo que a gente está vivendo nas nossas vidas, é um testemunho vivo daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. E falando sobre evangelismo dentro de uma INC,
O evangelismo dentro da INC, ele é muito eficaz, é muito efetivo, porque a gente trabalha em equipe. Um fala, mas o outro não, é verdade, é isso que está acontecendo mesmo. E aí um confirma com o outro. Isso não acontece só no evangelismo, mas às vezes a gente começa a compartilhar as nossas dificuldades. E aí um irmão levanta a mão e fala: meu, passei por um negócio desse ano passado. E aí eu fiz assim não deu certo, assim deu certo, assim sei lá o que deu. E aí um ajuda o outro, e esse trabalho em equipe precisa acontecer dentro da INC. E a última coisa que eu vou falar hoje, que essa parte teórica já ficou meio grande, mas lembre-se que você é responsável por evangelizar e não por converter. A conversão da pessoa não é você que faz. Ah não, não consigo converter a minha mãe. Não vai conseguir mesmo. Não consigo converter a minha esposa, mais difícil ainda. Conversão não é com você. A conversão é com Deus. É Deus que converte as pessoas. O que nós fazemos é evangelizar, é falar de Jesus, é falar de Deus para as pessoas. É isso que vai fazer a gente funcionar. Tá bom? Então, pessoal, chega de falar de parte teórica e eu queria trazer a palavra para vocês hoje. A minha palavra de hoje, ela está ligada com o que eu falei na semana passada. O último slide da semana passada foi esse. Eu deixei aqui a foto da Madre Teresa de Calcutá e o versículo de Lucas 10:37 que dizia assim: Jesus disse: vá e faça o mesmo. Vou ter uma breve palavra de oração. Senhor Deus, nós estamos aqui nesse lugar reunidos porque te amamos e porque queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, toca no nosso coração, que possamos sair daqui renovados, desafiados, despertados a viver aquilo que o Senhor nos mostra na tua palavra. Entregamos esse momento nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Vai e faça o mesmo. Jesus disse isso para alguém, disse isso para alguns discípulos, e eu acredito que essa tal dessa Madre Teresa de Calcutá, que para mim é um exemplo de vida. Sempre que eu leio sobre a história dessa mulher, eu fico impactado. E quando eu penso na Madre Teresa, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Quando você faz uma pesquisa no Google sobre essa Madre Teresa de Calcutá, tem uma biografia sobre ela, tem como que ela fez a teologia, como que ela resolveu viver uma vida integral para Deus, como ela resolveu ajudar os pobres, mas nunca tem uma pergunta que eu sempre quis fazer para essa mulher: por quê? Por que você decidiu fazer isso com a tua vida? Por quê? Da onde surgiu? E assim, tentei fazer uma pesquisa muito profunda, mas eu não descobri. Mas aí eu comecei a olhar para o Martin Luther King, comecei a olhar para um monte de gente que experimentou alguma coisa e que daquele despertar, aquele clique, gerou uma vida integral para a obra de Deus. Inclusive a minha vida foi um exemplo desse, mas eu não tenho resultados que nem o dele. Mas assim, a minha vida, ela surge de um clique, de um experimentar da graça de Deus. E porque você experimenta Deus de uma forma real e transformadora, é que surge essa ideia de ministérios. Os ministérios, o serviço na igreja surge de um clique que dá na sua vida. Você não faz uma bondade, uma caridade simplesmente porque é natural da sua pessoa. Por quê? Porque não é natural da nossa pessoa. O natural da nossa pessoa é o pecado. Mas alguma coisa aconteceu em nós. Alguma gota de Deus caiu em mim para eu estar servindo na igreja hoje, para eu estar servindo as pessoas hoje. E eu queria que a gente pudesse prestar atenção nisso. Todos aqui têm talentos, todos aqui têm dons. Sabe, eu tenho uma irmã aqui do nosso culto, que um dia ela falou para mim assim: pastor, eu queria tanto descobrir o que é para eu fazer nessa igreja. Ela quer, o coração dela quer fazer, sabe? E Deus tem derramado dons. Você vai ver isso. Para a gente falar sobre serviço, para a gente falar sobre esses ministérios, a gente precisa falar sobre uma parábola, que é a parábola dos talentos. E nessa parábola dos talentos, que está escrito em Mateus 25, ele começa assim, ó: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos, confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1, e cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. Então o homem
veio e começou a dar umas moedas, os talentos. Ó, para você vou dar 5, para você vou dar 2, para você vou dar 1. E aqui está escrito conforme a sua capacidade também, né? Ele não vai te dar uma coisa que você não vai conseguir fazer. Então ele distribuiu. E aí, quando esse senhor foi embora, esses homens que receberam os talentos, eles começaram a trabalhar para aquilo que ele recebeu produzir resultados. E o que aconteceu é que aquele que tinha 5, depois de um tempo ficou com 10. Aquele que tinha 2, depois de um tempo ficou com 4. E aquele que tinha 1, já vou falar sobre ele, mas assim, esses que multiplicaram os talentos, o que aconteceu? Quando esse homem voltou, esse homem olhou e o cara tinha 5 e entregou 10 para ele. Ó, agora eu tenho 10. Aí vem esse versículo 21 que diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor, né? Então esse cara foi elogiado. Meu, você trabalhou, você pegou aquele talento, você produziu mais. Mas aquele que recebeu só um talento, sabe o que ele fez? Ele cavou um buraco, ele enterrou aquele ali, e aí ele enterrou aquele talento e foi para a rede dormir. Ele não fez nada para produzir. Ele tinha um talento, tudo bem, era só um talento, era só um, mas ele não fez nada para aquele talento produzir frutos. Ele simplesmente enterrou. E por que ele enterrou? Depois que o homem chega, né? O homem chega e fala: cara, cadê? O que você fez com aquele talento? Ah, não, porque eu estava com medo, porque eu sei que você é um cara bravo, um cara que cobra demais. Então eu enterrei para não perder ele e agora eu estou te devolvendo. Sabe o que é isso? Preguiça. Preguiça mesmo, preguiça. Um dos 7 pecados capitais que a gente tem no estudo dos 7 pecados é a preguiça. E a preguiça gera outros pecados. Sabe o que leva a preguiça? A mentir, sabe por quê? Porque você é um preguiçoso. Você fala assim: eu pedi para você fazer um negócio, aí o meu chefe pediu para eu fazer, mas eu não fiz. Aí você faz e inventa desculpas esfarrapadas. Aí eu não fiz porque eu estava com dor de cabelo, porque eu estava com câimbra na orelha, sei lá. Você começa a inventar várias desculpas. E o cara bom, tem cara bom nisso, né? Tem preguiçoso que é bom. O cara tem uma mentira assim: olha, deu um problema no meu coração, tá, né? Sei lá. Sempre o resultado de uma preguiça é a mentira. E sabe, esse cara, depois que o Senhor, esse homem viu que ele tinha enterrado o talento, ele disse o seguinte: o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você não sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Pergunta que eu faço para você hoje, pessoal: o que você está fazendo com o seu talento? O que você está fazendo com o seu talento? Não, Joel, eu estou produzindo, estou trabalhando, estou enriquecendo, estou dando muito fruto. Eu sei que no seu trabalho talvez você esteja usando o seu talento, porque se você não estivesse usando o seu talento, você não ia nem ter roupa para vestir. Você está usando porque é uma necessidade. A pergunta que eu faço hoje: o que você está fazendo com os talentos para aquele que te deu os dons e talentos? O que nós, na nossa capacidade, naquilo que Deus deu para a gente está fazendo para o reino de Deus? Ontem eu tive uma experiência muito boa. Tem uma igreja lá em Itaquaquecetuba, de um missionário coreano, e a filha dele, ela fez odontologia. E ela queria fazer uma ação social lá em Itaquaquecetuba. E ela queria trazer dentistas para atender a população carente de Itaquaquecetuba. E ela me ligou então, ela falou assim: Joel, você podia me ajudar? Porque eu nunca fiz. Eu não tenho a menor ideia de como começa, do que faz nessas ações sociais. Eu falei assim: não, vamos fazer sim. Aí eu ajudei, organizei tudo, ensinei eles quais materiais que a gente usa, como que usa, levei todos os materiais, fomos em 7 dentistas lá.
foi fantástico. Sabe quando você pensa assim, meu, eu estudei odontologia, eu sou um dentista, e eu estou usando isso para ajudar as pessoas carentes. Isso tem coisa mais maravilhosa. Por isso que eu vivi no Amazonas fazendo isso durante 9 anos, porque isso é maravilhoso. Você usar algo que Deus te deu para você poder abençoar as pessoas, isso é maravilhoso. Sabe, talvez você esteja pensando, não, Joel, mas eu acho que Deus esqueceu de mim. Ele não me deu nada. Porque eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer muita coisa. Eu não toco instrumento. A minha voz é uma voz de taquara rachada. Eu não sei, eu não sou boa de decorar. Eu não sei falar na frente das pessoas. Eu não sei cuidar de criança. E aí você fica, cara, eu acho que Deus esqueceu de mim. Em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele a distribui individualmente a cada um conforme o que quer. Se você quer saber alguma coisa sobre dons e talentos, você precisa essa semana ler 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. Por favor. Se você quer entender um pouquinho sobre dons, essa semana, por favor, leia 1 Coríntios 12, 13 e 14. Ele vai falar muita coisa sobre os dons. E nesse capítulo 12 ele fala que o Espírito Santo distribui individualmente a cada um. Não está falando aqui que o Espírito Santo distribuiu para alguns. Ele está falando que ele distribui para cada um. Estamos falando aqui num contexto de igreja. Como igreja, Deus, Ele distribui dons para que nós possamos exercer esses dons. A palavra ministério, ela vem da palavra mister, e a palavra mister vem do que? De ocupação, profissão, aquilo que você sabe fazer. Sabe, servir na igreja, servir o reino de Deus, não é uma coisa pesada, sabe por quê? Porque muitas vezes é aquilo que você mais gosta de fazer. Por exemplo, eu acredito que no sábado de manhã a gente tem um grupo de pedal chamado Bike Brothers. E eu acredito que aquilo ali é um ministério. O Moisés ali é um dos profissionais desse ministério, né, Moisés? Ele é bom, e ele gosta, e ele tem prazer de estar lá. Sabe, e isso é legal demais, porque é aquilo que a gente mais gosta de fazer. Talvez você ainda não descobriu o seu dom, mas Deus tem colocado dons. Em Efésios capítulo 4, 11 e 13 diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Por que você serve na igreja? Você serve na igreja para que essa igreja seja um lugar onde pessoas sejam preparadas a conhecer quem é Jesus Cristo. Talvez você participe do louvor, talvez você recolha a oferta, talvez você entregue o boletim, talvez você cuide da parte do microfone, talvez você ajude a trazer o cafezinho, o café da manhã que a gente faz antes da reunião, mas de alguma forma você está fazendo parte desse ministério, nem que seja para levar o lanche das crianças do I4. Sabe, é importante você entender isso, que Deus distribui, Ele coloca dons, e Ele coloca você nos lugares certos. Quando a gente fala sobre dons e talentos, eu queria dar a minha opinião sobre dons e talentos. Existe uma diferença entre dom e talento? Existe, para mim existe. Talento é algo que você consegue fazer, você consegue aprender. Por exemplo, você não dá aula de escola dominical, você não dá aula de Bíblia, mas você pode muito bem aprender as técnicas de como estudar a Bíblia, como dar uma aula de Bíblia, e você pode aprender e você pode fazer. Para mim isso é talento. Talento é uma pessoa que não sabe andar de bicicleta e de repente ela treina, ela começa a andar de bicicleta e ela sai andando de bicicleta. Ela não sabe jogar futebol, ela vai treinando e ela começa a jogar futebol. Dom, para mim, pessoal, a diferença de dom e talento é muito parecido na sua prática, mas para mim o dom é aquilo que você faz para abençoar as pessoas. É algo que
Deus te dá para abençoar as pessoas. Por exemplo, desde pequenininho que eu falo na frente das pessoas, eu tenho um pouco de desenvoltura para falar em público. Mas um dia Deus me deu um dom, o dom de pregar. Estou querendo bajular minha parte, né, que eu sou bom pregador. Mas assim, Deus me deu esse dom e Deus tem me usado. Isso é um dom, é algo que Deus pega. Talvez você não seja totalmente capaz de fazer aquilo, mas Deus usa para abençoar as pessoas. E sabe, para essa pregação não ficar muito subjetiva, muito assim, no campo das ideias, eu queria que você encontrasse o seu dom, que você encontrasse o seu lugar. E existem ferramentas para isso. E eu queria dar uma ferramenta para você. Você vai anotar aí, eu vou colocar aqui para vocês, eu quero que você anote em algum lugar, pelo menos dá uma olhada. Talvez você não vai fazer porque é muito caro. A minha esposa fez, eu estou tentando fazer agora, eu estou procurando um consultor. Assim que eu achar um consultor, eu vou fazer essa pesquisa. Mas é uma coisa muito legal chamada Career Direct. O Career Direct é um site, é um grupo de pessoas que fazem um teste, mas é um teste gigantesco, se eu não me engano são 250 perguntas, e quando vem a resposta é um calhamaço de folhas, né? Não sei, Natanael, até você fez, né, Natanael? Fez, então, é muito legal. Ele te dá, assim, eu devia ter trazido da minha esposa, mas eu também não queria mostrar tudo, assim, da minha esposa, mas assim, ela tem um calhamaço de coisas que definem quem ela é, quais as áreas fortes, que tipo de trabalho que ela se daria melhor. É uma coisa muito interessante. E talvez nesse Career Direct você possa encontrar os seus dons. E talvez você encontre qual é o seu lugar dentro dessa igreja, o seu lugar dentro do reino de Deus. E isso é muito legal, porque uma das grandes perguntas que a gente tem na nossa vida é: que dom que eu tenho? Que dom que eu tenho? Eu quero saber, eu quero fazer alguma coisa. Será que é para eu ser professor de escola dominical das crianças? Será que é para eu dirigir louvor lá na frente? Será que é para eu pregar? Será que é para eu tocar? Será que é para... sei lá. Você precisa descobrir. Você já perguntou para Deus que dom que Ele te deu? A gente precisa perguntar. E talvez você já perguntou, e sabe o que Deus falou? Nada. E talvez é porque você precisa fazer uma forcinha para você tentar descobrir isso. Queridos, já vou falar para você diretamente, mas para fazer esse teste aqui, são R$120, tá? É uma paulada, mas assim, eu acredito que vale a pena. Pessoas que estão prestando vestibular fazem para descobrir qual é a melhor carreira para eles trabalharem e prestarem o vestibular. Mas é uma coisa muito interessante. Se eu não me engano, teve um departamento da nossa igreja que todos os professores fizeram. E todos os professores fizeram para quê? Para eles se colocarem no lugar certo, dentro daquele departamento. Muito legal. E de repente está faltando isso em você. Está faltando você descobrir quais são os seus dons, quais são os seus talentos e onde você se encaixaria melhor dentro desse complexo chamado Reino de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente serve, vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente serve por uma razão. A primeira razão que a gente serve a Deus porque servir é uma resposta daquilo que Deus tem feito na minha vida. Pessoal, se você é agraciado por Deus, se você experimenta a graça de Deus, não tem como você ficar parado. Desculpa te falar, mas não tem como você ficar parado. Ah não, mas eu estou trabalhando pra caramba durante a semana, estou cansado. Queria dizer para você, se você experimentou o amor de Deus, não tem como você ficar parado. Não tem. Sabe por quê? Servir é uma resposta ao amor de Cristo nas nossas vidas. Sabe uma coisa também que o serviço, quando a gente serve, acontece nas nossas vidas? Acontece que quando a gente serve, a gente entende o que é autoridade. Sabe quem é a autoridade nessa igreja? Para mim, a autoridade são aquelas pessoas que mais trabalham, aquelas pessoas que mais servem, que mais se dedicam, que mais se envolvem. Essas pessoas são a liderança da igreja.
Por quê? Porque o serviço gera autoridade. Você que tem uma empresa, você trabalha. Às vezes, alguns dos funcionários pensam assim: pô, esse cara não faz nada, ele só fica, né, sentado na cadeira com os pés para cima. Mas quando o seu funcionário vê que você está batalhando, que você está fazendo, você está ligando, você está olhando para cá, olhando para cá, olhando para lá, fazendo isso, fazendo aquilo, correndo, assim, lá, você recebe o quê? Autoridade. A autoridade, quando você fala, tem autoridade. Agora, um cara que nunca aparece, você nunca viu mais feio, aí ele chega aqui dentro da igreja e fala assim: vai fazer isso, vai fazer aquilo. O que você faz? Não tem autoridade. Quando você trabalha, o serviço gera autoridade. E uma outra coisa que eu queria que vocês entendessem do serviço, principalmente nesse culto que a gente tem no I4, o serviço, ele gera pertencimento. Quando você serve, quando você participa de alguma coisa, quando você faz alguma coisa por essa igreja, por esse culto, você se sente pertencente a esse grupo. Por isso que é tão importante, por isso que eu sempre convido alguém aqui para fazer alguma coisa. Talvez você fale assim: mas não posso agora, então, você não tem problema. Mas eu queria que um dia você fizesse alguma coisa, você participasse de alguma coisa. Por quê? Porque quando você participa, quando você serve, existe um sentimento de pertencimento. E o serviço também a gente serve muito porque a gente é obediente, né? Você ouve a palavra de Deus e a gente quer obedecer. E na verdade essa obediência, o serviço, também é um segredo para que tudo te vá bem. Eu quero muito que vocês vão bem na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida relacional, na sua vida familiar. Eu quero muito que você vá bem. Eu vou dar um segredo para vocês. Em Jeremias 7, 23 diz o seguinte: obedeçam-me e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Eu quero que vocês vão bem. Eu quero que o seu trabalho vá bem. Eu quero que o seu casamento vá bem. Eu quero que a sua família vá bem. O que você precisa fazer? Obedeça-me e eu serei o seu Deus. Não eu. Não, Joel. O nosso Deus. Por favor. Mas sabe, nós precisamos entender e nos encaixar dentro desse corpo, esse corpo de Deus, que é a igreja. Eu separei mais um trecho aqui de Coríntios capítulo 12. Ele fala assim: vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, estamos falando na igreja, na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e depois os que realizam milagre, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Passo agora a mostrar-lhe um caminho mais excelente. É o capítulo 13, pessoal. O capítulo 13, versículo 13 diz assim: assim permaneçam agora três. Assim permanecem agora três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Olha só que interessante. Todos nós temos dons. E nós temos dons diferentes. Eu vejo que tem gente que tem mais dom, né? Tem gente que sabe fazer um monte de coisa, né? A gente fica impressionado. Eu não fico impressionado, eu fico preocupado. Porque segundo o Ben Parker, sabe o que é Ben Parker? É o tio do Homem-Aranha, né? O tio do Homem-Aranha falou para ele assim: muito talento requer muita responsabilidade. Quanto mais talento você tem, mais responsabilidade você tem. E às vezes eu fico preocupado, porque quem tem muito talento tem muita cobrança também, tem muita responsabilidade. Sabe,
Deus quer te usar. Deus quer que você entenda os dons. O amor é um dom. E você precisa desse dom para viver a sua vida. Sabe, quando a gente recebe o dom, quando a gente entende o nosso dom, o nosso lugar no reino de Deus, de certa forma você é um agente de abençoar as pessoas. Eu queria terminar essa minha palavra falando que você é abençoado para abençoar. Eu gosto muito desse desenho aqui, que tem uma pessoa recebendo amor e tem uma pessoa dando amor. Porque você só pode dar algo que você recebeu. Não tem como você falar de Deus para uma pessoa se você não recebeu Deus na sua vida. E assim também é um amor. Se você não é amado, não tem como você passar esse amor para as pessoas. Por isso que quando você é abençoado, você também tem a capacidade de abençoar os outros. Em Gênesis 12, 2 e 3 fala assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Resumindo tudo esse versículo, abençoados para abençoar. E é isso que a gente faz na nossa vida. E esse é o fundamento básico de uma INC. Abençoados para abençoar. A igreja deveria ser isso. Abençoados para abençoar. Quando você lê Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, você vê que aquela igreja primitiva, quando ela se formou, era assim: se eu tenho muito, eu ajudo quem não tem nada. Se eu consigo fazer isso, eu ajudo quem não consegue fazer. E é por isso que nós somos diferentes, e é por isso que nós temos talentos e dons diferentes. Porque quando todos eles se encaixam, a gente forma uma incorporação, a gente incorpora, a gente vira um corpo. O corpo de Cristo. Deus quer te usar. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer que você seja abençoado para abençoar o seu próximo. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que distribui dons, que distribui talentos para todos nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor olha para cada um de nós, olha para as nossas necessidades, mas muito mais do que as nossas necessidades, o Senhor também nos capacita para abençoar o nosso próximo. Obrigado, Deus, por essa igreja. Obrigado porque o Senhor tem usado essa igreja para abençoar outras pessoas, mas que as bênçãos não fiquem só engordando cada um de nós, mas que as bênçãos elas nos tornem abençoadores do nosso próximo. E eu oro, Pai, agradecendo pela capacidade que o Senhor dá para cada um de nós. Eu sei que muitos aqui ainda não descobriram qual é o seu lugar dentro do reino, não descobriram aí quais os seus dons e talentos. Talvez até já sabem, mas ainda não descobriram por si próprios. Mas eu oro, Deus, para que a tua mão possa derramar sobre nós esses dons, e que nós não enterremos os nossos dons, mas que nós possamos viver e praticar esses dons nas nossas vidas. Oramos e te agradecemos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Prometi para o meu amigo Tom Beck que eu ia cantar a música da INC. Na INC a gente sempre canta uma música que a gente cantou lá no Retiro dos Casais.